dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer e uma honra receber nessa manhã o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Então, a proposta do governo do presidente Bolsonaro, desde a sua pré-campanha, campanha eleitoral, era deixar claro, né, ao público interno e também à comunidade internacional que nós íamos buscar, né, esse equilíbrio fiscal. E daí as reformas que teriam que ser realizadas, começando pela reforma da Previdência. Esse norte não está perdido, né? Nesse momento da pandemia, foi mais do que necessária a intervenção estatal, e isso nós vimos em todos os países no mundo, independente da orientação, digamos assim, da ideológica de cada governo, né? Então, o keynesianismo ele apareceu em força, né, nessa hora, né, com uma realidade, porque no momento em que as empresas, indústrias, né, e que a própria pessoa física passa a não ter condições de gerar renda, né, e as empresas de gerar emprego, vai competir o Estado colocar recursos na economia. Agora, isso é uma questão temporária, isso tem sido marcado de forma muito clara pelo ministro Paulo Guedes, né, e o Paulo Guedes diz: nós tomamos agora um recuo, mas a nossa bússola, o nosso norte, estou usando as palavras dele, é uma só. Vamos continuar na busca do alinhamento, da redução desse déficit fiscal. É óbvio que o recuo desse ano de 2020 vai levar a que a gente só atinja um equilíbrio, né, lá pelo ano de 2023, 2024. Essa é a minha avaliação. O governo ele vem trabalhando intensamente no sentido, né, de colocar na mesma, vamos dizer assim, no mesmo diapasão, 3 curvas, né, que são extremamente perigosas. Uma, né, que salta aos olhos de todos, é a curva da pandemia, né, de modo que ela coubesse dentro da capacidade do nosso sistema de saúde, que a gente pudesse absorver o número de casos que fossem aparecendo, né, e, ao mesmo tempo, tratar o número de casos graves com o mínimo, né, possível de óbitos. Então, esse tem sido, né, desde o primeiro momento, o grande objetivo do governo. Mas outras 2 curvas também estão a ser trabalhadas. Uma é a curva do PIB, né, de tomarmos medidas, e as medidas econômicas que foram tomadas foram mais de 30 medidas, se nós formos somar tudo que está sendo feito aí pelo Ministério da Economia, né, no sentido de que a gente evitasse uma queda mais drástica do PIB, né? Sabemos que ele vai cair, né? As projeções aí variam desde -2 a -5, né? Mas nós temos lutado para colocar isso dentro do limite do aceitável. E a outra curva era a curva do desemprego, né? De impedir que houvesse um desemprego em massa, né? Preservando dentro do possível os postos de trabalho, para que no momento da retomada, né, a gente conseguisse avançar da forma mais uniforme possível. Nós estamos num novo momento aí da geopolítica mundial, né? A pandemia do coronavírus ela vai dar uma mudança no equilíbrio, né, na balança de poder que tem regido as relações internacionais aí ao longo dos últimos anos, né? O Brasil, né, é um país ocidental. Nós nos baseamos, né, pelos parâmetros, né, que caracterizam a civilização ocidental, e eu sempre destaco ali o Pacto de Gerações, a democracia, o capitalismo, o Estado de Direito, a sociedade civil forte, né? Mas nós temos que ser pragmáticos, flexíveis e entender a nova emergência da Ásia, né? A gente até, cito muito o Niall Ferguson, né, que é um grande escritor, ele já escreveu um pequeno livro chamado A Grande Degeneração, né, e quando a gente observa, muita coisa que está escrita ali pelo Ferguson, né, realmente está acontecendo, e com essa, né, ascensão meteórica da China. Então eu vejo aí, uso uma palavra que foi cunhada, uma frase, né, que foi cunhada pelo Marcos Janck, né, em artigo que ele escreveu para o Valor Econômico semana passada. O Brasil e a China eles têm um casamento inevitável,
né? Inevitável porque a China precisa botar comida na mesa daqueles 1 bilhão e 400 milhões de habitantes que ela tem. E o Brasil é o grande produtor. Então, esse casamento nós temos que aproveitar, né? De modo que a gente consiga se inserir numa cadeia de valor maior, né? Em vez de ser meramente um supermercado, como eu falei ano passado quando fui à China, né? Onde vem aqui, compra arroz, feijão. Não, nós temos que colocar produtos de maior valor agregado, né? E absorver o melhor possível dessa cadeia que está, né, digamos assim, existindo com a China e que ela vai necessitar da gente e nós vamos necessitar daquele mercado, mesmo não deixando de prospectar outros, como é o caso da África, onde também a questão da segurança alimentar é extremamente importante. Por outro lado, dentro dessa reorganização da geopolítica mundial, eu vejo que haverá um retorno aí da proteção, do nacionalismo, pelo menos num primeiro momento. E muita gente pode retirar suas empresas de países asiáticos, onde hoje os custos são menores, e trazer de volta para o lado ocidental. E aí eu acho que o Brasil pode se apresentar como um parceiro confiável, e aí eu digo para o próprio Estados Unidos, né, no sentido de que empresas venham se estabelecer aqui ou que utilizem a nossa capacidade estabelecida, né, para produção de insumos que hoje são produzidos do outro lado do mundo. Então eu vejo que nós temos hoje uma janela de oportunidade e nós temos que aproveitar isso aí, sem dogmas, né? Nós temos que ser, mais uma vez, extremamente pragmáticos, extremamente flexíveis, né, mas não abandonando aquilo que nós somos, um país ocidental. Para você acompanhar os movimentos de mercado que podem impactar os seus investimentos, inscreva-se nos canais do Itaú Personalité.